Primeiro SIC Saúde Brasil 2013. A primeira conferência do SIC Saúde Brasil 2013, intitulada Governança e Modelo de Gestão da Informação e Inovação em Sistemas e Serviços de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ilara Ramel Rissosi de Moraes, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. Pode passar. Então, mudanças necessárias para que o modelo de governança atenda aos problemas decorrentes dos processos de saúde, doença e cuidado constituem um desafio complexo, que ocorre no bojo de diferentes transições simultâneas. Então, nós estamos numa época de transição. É a transição demográfica, é a transição epidemiológica, a transição tecnológica, transição de matriz energética, transição da tecnocracia para a tecnodemocracia, transição político-ética, onde tem todo um esforço, um movimentos sociais que, de uma inteligência competitiva para uma criatividade colaborativa e inovação cooperativa, da concorrência para a solidariedade. São temas, são questões que estão colocadas hoje pelo mundo, né, na sociedade. E aí eu traço a Mafalda, que é uma personagem que a minha filha, por exemplo, adora, toda hora manda para mim, ela é viciada na Mafalda, que ela diz o seguinte, aí ela olha e pergunta, não temos outro dicionário, papai? Este está uma porcaria. Aí diz que o mundo, a palavra mundo, vem do latim mundus. Aí o outro responde, sim, daí, sim. O que se interessa saber não é de onde vem, e sim para onde se vai. Então, eu acho que é essa que é a questão que a gente tem que estar discutindo. O próximo, por favor. Próximo. Então, exatamente a questão que eu queria deixar aqui para nós refletirmos, o próximo. Interessa saber qual o caminho que a sociedade brasileira quer seguir. Próximo. Que há muito para se caminhar, mas com diferentes dimensões. O próximo. E é isso que nos une, né? Quer dizer, a busca, né, coletiva e solidária da construção de avanços e utopias. Próximo. E aí eu trago, lá em cima eu vou ter que ler, do Eduardo Galeano, que ele diz o seguinte, que a utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos e ela se distancia 2 passos. Caminho 10 e o horizonte corre 10 passos mais. Por mais que eu caminhe, nunca o alcançarei. Para que serve a utopia? Para isso, para caminhar. E aí eu pergunto, será uma utopia nós dizermos que a governança e a gestão da informação em saúde no Brasil estão comprometidas com a garantia do direito universal à saúde, que elas estão inseridas na construção de um projeto civilizatório, que elas estão empenhadas na defesa da primazia do interesse público e que estão estruturadas sob a lógica da democracia, de saberes e da justiça cognitiva? Próximo. E eu termino com outro que eu amo, que é o José Saramago, que eu acho que todo esse debate tem que levar em conta isso que ele diz, que a prioridade absoluta tem de ser o ser humano. Acima dessa, não reconheço nenhuma outra prioridade. Bom, antes de eu abrir, eu gostaria de colocar algo que a professora Ilara sinaliza. Ela traz informação e TI. E a minha vivência como gestor, que um dia eu fui em hospitais, o que me apavorava é que eu não conseguia tomar as minhas deliberações de forma racional, porque, de fato, ela sinalizou que quem gera os dados e as informações para os sistemas são os profissionais. E como é que esses profissionais estão imputando os dados e as informações que são criadas pelos profissionais de TI? E uma outra coisa que eu fico muito a questionar, quem são os profissionais de informação? Quem são esses profissionais de informação? Eu sou formado em administração, tenho um mestrado em ciência da informação e hoje faço parte da Universidade Federal da Bahia, sou novinho nesta função, né? Fiz um concurso sobre representação da informação. Existe isso, gente. Representação da informação está na área da turma que estuda arquivologia, arquivos. Não é à toa que a gente vai ter Ana Celeste, né, já abordando sobre a lei de acesso, e
eu fico a questionar, cadê os atores da arquivologia, da gestão de documentos, dos record management, neste contexto de desenvolvimento da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde? Bom, a partir desta minha fala, eu abro para os da plateia. Eu gostaria, assim, eu acho que a fala da Ilara foi muito instigante. Instigante porque ela traz uma discussão macropolítica do contexto da informação e como essa informação se processa do ponto de vista político, trazendo a relação público e privado, e como que esses sistemas têm chegado, por exemplo, lá na porta de entrada dos serviços de saúde, onde se dá o processo de cuidar. Né? Porque a informação ela tem que chegar ao cidadão para que, de fato, ele possa acessar os serviços e ele tenha o seu problema resolvido na rede. E a informação ela é fundamental nesse processo, não só apenas como um aplicativo para depositar informação, mas a informação no contexto de cidadania mesmo. Nós estamos produzindo informação para incluir e para diminuir as desigualdades. Então, a minha pergunta, assim, é mais uma pergunta reflexiva, que eu acho que dá para fazer outro seminário. Quem são os sujeitos, de fato, que estão produzindo esta informação? Como o usuário é sujeito do processo? Ou ele é apenas depositário? Como realmente transformar o usuário no sujeito desse processo e que, de fato, a demanda deste usuário seja considerada nos processos de informação? A gente trabalha com a ideia de equipe de informação e TI. Eu acho que dificilmente, principalmente num processo de transição como a gente tem, nós vamos ter um profissional específico para dar conta de uma complexidade de saberes. Então, a gente trabalha muito com aquela ideia de um intercampo, aí, né, usando Bourdieu, quer dizer, é um intercampo onde você tem um conjunto de saberes e práticas que contribuem para a gente ter uma melhor qualidade, né, no final. A questão é, nem sempre essa equipe é levada em conta. Então, você tem, às vezes, né, um predomínio da área do profissional de engenharia de software, por exemplo, né, ou você tem um profissional de epidemiologia. Então, esses perfis, por exemplo, precisam conversar e se unir numa equipe para efetivamente a gente poder avançar, né, na minha concepção, né, na qualificação, na melhoria da qualidade das informações e do produto. Né. Outra questão importante que você cita, né, Francisco, é a ideia, por exemplo, de representação da informação. Esses padrões que estão vindo de fora são padrões, né, principalmente de representação da informação. Né, o HL7, que é o High Level 7, o próprio ensino médio de transferência, mas, enfim, são exatamente padrões de representação da informação que não estão levando em conta, por exemplo, a trajetória do Arquivo Nacional que discute isso. Né? Quer dizer, é lastimável, né, que só depois de eu, sinceramente, isso eu falo que fui eu mesmo, que foi mesmo, de eu pressionar, mandar, reclamar, é que foi incluído já na última oficina de trabalho para discutir toda a questão da saúde eletrônica no Brasil, que foi incluído o presidente da Câmara Setorial de Arquivos de Instituições de Serviço de Saúde. Quer dizer, como é que você vai discutir a informatização de arquivos de saúde e o pessoal do Arquivo Nacional não é chamado? Quer dizer, é por aí que a gente vê, porque exatamente quem está lá é o pessoal da ISO, da BNT, né, que querem, da SBIS, né, que tem compromissos, né, com outra vivência, que não é exatamente a vivência do SUS. Então, está dando esse divórcio. Né? Então, a gente precisa ampliar a base de atores nesse processo para colocar essa outra visão. Temos que conquistar isso, porque senão vamos perder o bonde dessa história. Enfim, mas acho da maior importância e relevância, né, essa sua atenção a essa questão.
E a amiga coloca essa questão, né, essa outra pergunta, né? Quem são os sujeitos que estão produzindo a informação? O que a gente tentou mostrar aqui, que há um divórcio, uma distância desse processo, né? Quer dizer, se a gente para pensar, o sujeito de tudo é o cidadão que usa o SUS. Começa por aí. Né? Ele é, para mim, o sujeito primeiro de todo esse processo. Tudo começa lá. Mas, para vocês terem uma noção, quando a gente foi, por exemplo, num debate do Conselho Federal de Medicina, eu escutei de um dos diretores do CFM, ele dizendo o seguinte: o prontuário, por exemplo, do paciente é meu. Tá lá, juro por Deus, gente, ele falou assim, a letra que está lá é minha. Se eu quiser, eu queimo. Eu me aposentando, eu vou levar para minha casa ou eu rasgo. Eu escutei isso, gente. Isso faz parte lá da ata da reunião, porque aí ele disse assim, se eu quiser, eu levo, eu queimo. Aí eu brinquei com ele assim, eu representava o CONAS lá na época. E eu virei para ele e disse assim, bom, se o senhor fizer isso, o senhor me desculpe, mas aí eu vou ter que denunciá-lo para a polícia, porque isso que o senhor está fazendo não pode, porque já existe toda uma conquista, um avanço, um movimento, de que a informação é do paciente, não é nem da instituição, nem do profissional. E a questão que a gente coloca exatamente naquela fala toda que eu fiz, de que temos que ampliar a base de apoio na discussão da justiça cognitiva, é para que esse usuário, esse cidadão, também participe desse processo. E o SUS, ele conquistou já mecanismos de participação mais direta da sociedade, que são os conselhos de saúde. Os conselhos de saúde, no máximo, quando a gente fez até uma pesquisa estudando sobre isso, eles são levados, às vezes, até para o conselho, mas para chancelar, e onde os conselheiros não têm a menor informação. Se um secretário de Estado, ou mesmo um profissional de saúde, da área de saúde pública, chega e diz assim, mas eu não entendo nada dessa área, é uma caixa preta para mim, imagina querer exigir que um conselheiro que nem tem ali, nem se está tendo o cuidado de decodificar o que está sendo levado para aquelas reuniões, como é que ele efetivamente vai estar em paridade, né, cognitiva, no sentido de entender o significado daquele processo? É óbvio que a gente não está falando em entender tecnicalidades. Né? Eu me lembro desse debate na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, eu fui delegada lá, não parece, né? Eu sei, mas fui delegada na 8ª Conferência. E o pessoal, por exemplo, da Federação Brasileira de Hospitais, da Associação Médica, etc., achavam que a gente estava querendo, com a criação dos conselhos, eu me lembro do Sérgio Aroca falando isso, né, que estavam pedindo que nós estávamos reivindicando que o paciente passasse a diagnosticar e a passar remédio. E a gente falou, não é nada disso. Ninguém quer que a população... mas o que vocês querem com os conselheiros, esse negócio de conselho? Né? E a gente disse, não, eles têm que discutir o significado, a direcionalidade política desse processo. E é isso que a gente quer ampliar para a área de informação, para que ela não fique ainda como uma coisa tecnicista que só interessa a alguns especialistas. Então, respondendo, né, eu acho que o principal sujeito é o usuário, né, o cidadão. Né, e logo a seguir teria que ser o profissional de saúde. Eu acho que o eixo de estruturação dos sistemas de informação precisa ser o processo de trabalho em saúde. Essa, para mim, é a grande guinada que precisaria ser dada na concepção da organização dos sistemas de informação. Gostaria apenas de uma reflexão. Nós sabemos que a questão toda, nós que estamos na responsabilidade de fazer acontecer, nós temos uma questão do tempo. Nós temos que efetivamente realizar algumas coisas. E eu tenho discutido muito isso no fórum dos secretários, de que no meu modo de entender, uma das maneiras da gente forçar uma utilização e uma democratização dessa utilização é fazer um investimento muito sério e muito efetivo na parte de comunicação. Porque se nós analisarmos, o Ministério funciona igual às secretarias, as oportunidades que vão aparecendo em termos de financiamento, em termos de recursos, e aquele que tem, naquele momento, aquele recurso, é quem faz as demandas para as áreas de tecnologia e quem efetivamente acaba sendo contemplado
dessa forma fragmentada. Nós temos vários exemplos. Uma das formas que eu tenho discutido é que o barramento, qualquer tecnologia, isso daí é ferramenta. Mas o importante é a utilização da informação. E isso tem que ser feito através do investimento na nossa rede de comunicação. Porque o Cartão Nacional SUS, independente dos conceitos errados que foram quando foi implantado, da aquisição e tudo mais, não adianta essa nova filosofia se você não tiver disponível a comunicação. Porque o Brasil é muito grande, o Brasil tem muita diferença, e você vai terminar novamente com o mesmo problema da não utilização disso daí. Foi um exemplo claro que a senhora colocou aí. Hoje ninguém nem mais percebe quando está usando o dinheiro virtual, não é? Através do cartãozinho, do dinheiro efetivo de papel. Mas por que está acontecendo isso? Por que eu me preocupo hoje em sair com meu cartão de débito, de crédito, o que for? Porque isso tem uma utilização. No caso do Cartão Nacional SUS, nós temos aí um primeiro problema. Ninguém pode ser negado a utilização em qualquer lugar que seja, se tiver ou não tiver aquele meio físico. A única forma de fazê-lo é tendo a identificação através da rede de comunicação, internet, web, isso aí. Meu nome é Raquel, eu sou enfermeira de formação, sou aluna do mestrado da UFES. Assim, como profissional, eu percebo que somos nós, profissionais, que geramos a informação. O profissional gera, registra e alguém da informação vai fazer essa transferência para o sistema, né? Mas, enquanto profissional, eu já tenho 9 anos, já fui enfermeira da atenção básica, já trabalhei no sistema hospitalar e já estive na gestão. Então, eu percebo que a gente avalia pouco essa informação. Quem está? Os gestores. Por falta de apoderamento, de conhecimento sobre os sistemas. Então, eu vejo essa falha. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalho com os sistemas de informação do DataSUS. E durante a pesquisa eu tive inúmeras dúvidas e não consigo encontrar pessoas capacitadas para tirar essas dúvidas, porque quem transfere a informação entende do sistema, do software, não entende, né, daquela dúvida que eu preciso, né? Por exemplo, eu pesquiso câncer de colo de útero. Então, o sistema ele registra histerectomias do sistema público e do sistema privado. Mas ele não registra a coleta de preventivo do sistema privado, apenas do público. Então, eu queria entender por quê, né? A histerectomia, ela pode ser registrada de diferentes formas. Tem várias formas, né? Números de procedimentos. Será que os profissionais que estão na ponta, eles conhecem essas diferentes formas? Né? Então, assim, eu não encontrei um material, uma referência que tirasse essas dúvidas, que abordasse todos esses assuntos. E nesses 9 anos de trabalho, eu também não me lembro de ter participado de reuniões em regionais, no Estado, ou do próprio Ministério, que trabalhassem essa temática de capacitar os profissionais, né, de atualizar os profissionais que estão na ponta, de todas as portas de entrada, sobre os registros, né, sobre a forma correta de avaliar e de utilizar os sistemas de informação. Bom, obrigado, Raquel. Tem mais uma pergunta que chegou à mesa, da Chandra. Eu já passei para a professora e aí ela vai responder os três questionamentos. Então, eu só vou pegar a fala do amigo ali, do André, né? Do André, mostrando exatamente, porque eu passei meio batido, porque são tantas coisas e eu sou muito entusiasmada com esse tema, então se deixar, e aí eu passei meio batido, mas que teve uma hora que eu mostrei lá e grifei política de Estado, que é exatamente para responder um pouco a essa preocupação que é legítima de que todo gestor, numa sociedade democrática, tem que ter alternância de poder.
Então, os governos têm que mudar e, graças a Deus, a gente lutou muito para ter isso. Então, isso é fundamental. Agora, tem que ter clareza, né, a ideia de que investir na qualificação de profissionais, de cultura, que aí já é um pouco como a Raquel está colocando, para formar uma equipe, por exemplo, um médico, leva 6 anos. O governo já trocou, né, por exemplo. Então, são questões de pactos entre gerações, né, de equipes que estão se formando, que é a discussão de uma política de Estado. Então, o importante, quando eu coloquei, por exemplo, a experiência do INPE, que começou em 1986, foi para mostrar como foi importante ter se adotado no Brasil uma política de Estado, em 1986, que o Brasil ia tornar público a inteligência na área de informações aeroespaciais. E isso é que permite hoje que o Brasil coloque na internet grátis, né? Entre aspas, mas enfim, tudo está pago pelos impostos, etc. Mas enfim, ninguém precisa pagar para ter acesso a informações atualizadas climáticas. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Por exemplo, o agronegócio brasileiro consegue ter competitividade no mercado, porque uma das questões que barateia o custo da matriz de custo do agronegócio brasileiro, ele não tem que pagar, né, para saber como é que ele vai fazer para as próximas safras, porque as informações estão disponíveis. E isso não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, não tem em outros países. Então, é uma pequena diferença, que foi uma decisão que foi tomada em 86 como política de Estado. O que a gente quer trazer é que a área de informação e tecnologia de informação em saúde, ela é tão ou mais complexa do que esse debate, que precisa, se nós queremos dar um salto de qualidade, ter uma política de Estado. Não dá para querer fazer investimentos e maturidade de inovação em 4 anos. Isso não existe em país nenhum no mundo. Então, isso é muito importante, né, ser dito. A questão, Raquel, que você coloca na realidade, por que entra de um jeito ou entra de outro, a questão... Isso tudo que você falou é representação da informação. É isso que ele colocou. São as tabelas. E quem decide tabela, que é um padrão utilizado nos sistemas de informação, né, não é o profissional clínico, por exemplo, que sabe perfeitamente essas especificidades que você colocou da enfermagem e do médico. Quem acaba definindo essas tabelas são as próprias, ou as empresas, né, que estão desenvolvendo o software, ou algum outro lobby, por exemplo, de padrões proprietários, que você vai ter que pagar para usar aquela tabela no seu sistema de informação. Isso nem sempre, isso fica obscuro, né, para quem está utilizando aquele sistema. Por exemplo, nós usamos a tabela do SUS na área de SH. São aqueles procedimentos. Aquilo tem uma história, tem um lobby dos profissionais, tem um lobby das empresas que querem que seus procedimentos sejam melhor remunerados. Ou seja, é um jogo de interesse pesado na hora de definir, por exemplo, uma tabela, o que entra e o que não entra num procedimento do SH, da IH, por exemplo, né, ou da área ambulatorial ou um procedimento. Ou seja, eu estou querendo dar um exemplo bem concreto, pegando o que você falou, para mostrar como aquele debate da relação público-privado, de quem está sentando nos fóruns de decisão sobre TI e informação, impacta no cotidiano do nosso trabalho, e isso vai aumentar exponencialmente com o avanço, né, saindo do analógico e avançando para o digital, como é essa tendência para os próximos 10 anos no nosso país, né? E a pergunta da Chandra, eu não conheço esses métodos que você colocou aqui, dos Estados Unidos e do Canadá. Quem é Chandra? Oi, Chandra, eu não conheço, né? Então eu não posso te dizer o que existe no Brasil de similitude, que é um pouco a pergunta que você fala, que é sobre exemplos de métodos de avaliação, né? O PRISM nos Estados Unidos e o Não Entendi Sua Letra no Canadá, né? Eu não conheço esses estudos para poder dizer como é que isso está aqui no Brasil. Eu vou complementar aqui a fala da professora, né, uma das minhas mentoras, agregando ao que Raquel sinaliza. Eu acho que um dos grandes gargalos também não é a questão da representação que vem da turma de TI, mas é ausente nesses padrões a turma da informação. A exemplo, nós temos a norma brasileira de descrição arquivística, e eu estou falando descrição da informação arquivística, nada mais do que aquilo que está nos documentos,
E um documento nada mais é do que informações registradas em um dado suporte, e os nossos gestores, tanto no âmbito, né, privado como principalmente os públicos, desconhecem o manancial dos significados existentes nas próprias informações que são geradas pelos profissionais e pelos próprios gestores. E aí há uma ausência dos profissionais de informação, né, dialogando com os profissionais de TI para representar e realizar as padronizações, né, das informações geradas para os sistemas de saúde. Só complementando ao que a professora... Tanto que eu já fiz um convite, Ana Celeste, porque eu penso o seguinte, que a professora Ilara tem que fazer parte da Câmara Setorial de Arquivos de Instituições de Saúde. Como nós temos um representante aqui, o Roberto Pérez Carneiro, não sei se ele está presente na plateia, mas ele é membro da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, da SBIS, e pelo menos a inscrição dele foi realizada. A SBIS também precisa ser chamada, não sei se ainda foi, né, convidada para fazer parte, junto com o Conselho Federal de Medicina, enfim, a Brasco, para estar participando dessas discussões e dessa política nacional de informação e informática em saúde.